Hoje teve tensão no ferry-boat. Algumas pessoas estão dizendo que um homem, né, supostamente se jogou da embarcação. A gente observa ali os funcionários prepostos da empresa responsável pelo sistema ferry-boat. Cadê Lícia Fontinelli, que tem mais detalhes sobre este caso? Ô Lícia, até agora eu estou tentando entender, minha amiga, de fato aconteceu ou não? Seja bem-vinda. Oi, Murilo, muito boa noite para você, muito boa noite a todos que acompanham o Aratu agora, né? A gente traz essas informações, Murilo, porque tudo aconteceu durante a tarde de hoje, viu? Segundo as informações da Internacional Travessias, né, o comandante lá do ferry foi acionado após os passageiros, né, identificarem que um homem teria se jogado do ferry, né? Eles estavam no ferry Rio Paraguaçu. Isso aconteceu durante a tarde, imediatamente, né, foi adotado as medidas, né, que acontecem quando alguma pessoa cai, né, ou casos como este, que alguma pessoa acaba se jogando. Então, a embarcação voltou imediatamente para o ponto exato onde a população estava apontando que esse homem teria se jogado, né? Foi feita lá uma varredura, mas não foi encontrado ninguém. O fato é que eles seguiram viagem, né? Ficou essa dúvida, né? Se esse homem teria realmente se jogado, se foi um trote. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a Marinha também foi acionada. A gente tem nota aqui que informa que a Marinha chegou aí no local, fez uma varredura, mas não encontrou o corpo de nenhum homem, né? Não encontrou nenhum homem no mar. Já o Corpo de Bombeiros, olha, informou em nota também que a Marinha tinha feito essa varredura e constatou que foi um trote. Por isso, o Corpo de Bombeiros nem chegou a atuar nesse local, né, onde esse homem teria se jogado. Os mergulhadores não chegaram a mergulhar, ninguém chegou a procurar nesse ponto exato. Estou falando do Corpo de Bombeiros. Já a Marinha, olha o que a Marinha informou, que para o Corpo de Bombeiros seguir as orientações da Internacional Travessias, que ele não falou, que a Marinha não em nenhum momento se pronunciou dizendo que se tratava de um trate. Ou seja, há um impasse aí entre Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil. Então isso aconteceu durante a tarde de hoje. Internacional Travessias informou sim que foi acionada pelos passageiros, né, que voltou imediatamente assim que os passageiros apontaram, olha, um homem acabou de pular aqui, volta lá, porque ele acabou de pular. Todo mundo preocupado para saber o que aconteceu com esse homem, né, se ele tinha sobrevivido, como é que estava a situação dele, já que ele pulou da embarcação. Então, imediatamente foi cumprido o protocolo. A Internacional Travessias informou, né, que a embarcação voltou, o ferry Rio Paraguaçu voltou para esse ponto onde esse homem teria se jogado. Procuraram lá no momento, mas não encontraram ninguém. Imediatamente acionaram a Marinha do Brasil, acionaram o Corpo de Bombeiros. A Marinha do Brasil foi até o local prontamente, fez uma varredura, mas não encontrou ninguém. Já o Corpo de Bombeiro, em nota, a gente recebeu isso, informou que, olha, a Marinha esteve lá e informou para a gente que foi um trote. Então, os nossos mergulhadores nem chegaram a mergulhar. A gente nem chegou a fazer uma varredura, nem ir lá no local, porque a Marinha informou que foi um trote. Só que a Marinha disse assim, olha, peraí, eu não falei isso não. Eu não falei que foi trote, não. O Corpo de Bombeiros tem que seguir o que a Internacional Travessias está relatando. E o que a Internacional Travessias relatou foi o que os passageiros relataram, né, para o comandante, relataram no momento que tudo aconteceu, que esse homem teria, sim, pulado lá da embarcação durante a tarde, nessa travessia, saindo do terminal Bom Despacho, né? Aliás, terminal São Joaquim, com destino a terminal Bom Despacho. Então foi isso que aconteceu, Murilo, durante a tarde de hoje, essa situação. Volto aí com você. Isso, Lícia, no mínimo estranho. Porque se existe aí a denúncia por parte de clientes da empresa responsável pelo sistema ferry-boat, imagina, gente, você está dentro da embarcação, é claro que você consegue ver e ter o discernimento de entender que uma pessoa se jogou na Baía de Todos os Santos.
Prontamente, essas pessoas que testemunharam chamaram a atenção dos funcionários, né, dos responsáveis pela embarcação. O que é que acontece? A Internacional Travessias fez o procedimento, retornou com a embarcação, acionou a Marinha do Brasil, segundo o Distrito Naval, que fica aqui no Comércio. Embarcações foram enviadas, mas, pelo que eu entendi, nenhum procedimento foi feito. E baseado no nenhum procedimento realizado pela Marinha, o Corpo de Bombeiros também sequer. Será que colocaram alguma embarcação na água? Porque os mergulhadores não desceram, não entraram na água. E o rapaz, o suposto desaparecido, até o momento ninguém tem informação, gente. Olha, se eu estou dentro de uma embarcação e você também, você observa uma pessoa se jogando, o procedimento foi feito, o comandante voltou com a embarcação, com o ferry-boat, para o local, acionou a Marinha e nada foi feito, agora não vai ter busca, porque é noite, são 6h40. A Marinha fez a varredura. Por que o Corpo de Bombeiros não fez? Por que o Corpo de Bombeiros não fez a varredura? Se você tem um órgão responsável, que é a Marinha, que é o 2º Distrito Naval, que realizou o procedimento, então, no mínimo, estranho aí, né? Gente, o Corpo de Bombeiros disse que foi trote da Marinha. Ó, peraí. Aí a situação só complica. Porque nós estamos falando de 2 órgãos, uma instituição que é a Marinha do Brasil e, no caso, o Corpo de Bombeiros. Um diz que o outro passou um trote. É isso mesmo? A Marinha passou um trote, por isso o Corpo de Bombeiros não foi, sendo que os prepostos da Marinha foram e realizaram uma varredura. Para o mundo que eu quero descer aí. Aí é querer subestimar demais a inteligência da gente. Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Você em casa, de repente, também não. São 6h42. Clientes observaram, viram, presenciaram um cara... Ô, Lícia, por favor, minha amiga, me explique, pelo amor de Deus. A Marinha fez a varredura, o Corpo de Bombeiros Vamos lá, que é confuso realmente. Foi trote ou não foi, amiga? Me explica aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos explicar, porque é confuso realmente. O que aconteceu? Durante a tarde de hoje, os passageiros informaram que um homem pulou. Estavam na embarcação Rio Paraguaçu e os passageiros informaram, olha, um homem acabou de pular aqui. O que a Internacional Travessias informou em nota? Que na mesma hora que os passageiros informaram, o comandante voltou com a embarcação, fez a busca no local onde os passageiros informaram que esse homem pulou, não encontrou ninguém, informou a Marinha do Brasil e informou o Corpo de Bombeiros. O que acontece? A Marinha do Brasil imediatamente foi até o local, fez uma varredura, não encontrou nenhum homem, não encontrou corpo, não encontrou o homem e encerrou ali o seu trabalho. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, informou em nota, né, a nossa produção perguntou o que o Corpo de Bombeiros, como foi essas buscas durante a tarde. O Corpo de Bombeiros em nota informou a gente que não fez busca nenhuma, que os mergulhadores nem chegaram a mergulhar, porque a Marinha do Brasil tinha informado para o Corpo de Bombeiros que fez uma varredura, que não encontrou ninguém, então se tratava de um trote, que ninguém tinha pulado, porque havia essa dúvida se realmente o homem tinha pulado ou se foi um trote que passaram até para o próprio comandante lá do ferry Rio Paraguaçu. Então havia essa dúvida até no momento lá em que tudo aconteceu. Então o Corpo de Bombeiros informou que a Marinha havia dito isso. Olha, a gente fez uma varredura, mas se trata realmente de um trote, que a gente não encontrou ninguém. Só que a Marinha do Brasil, em nota também pra gente, informou, peraí, eu não falei isso pro Corpo de Bombeiros, não. Eu não falei que se tratava de um trote, não. A gente fez a varredura, a gente cumpriu o nosso trabalho. Agora o Corpo de Bombeiros tem que seguir o que a Internacional Travessias está informando. Então, eles têm que cumprir o que a Internacional Travessias informou, que foi o quê? Que o homem pulou e estava lá no mar. Então, foi isso que aconteceu, Murilo. Por isso causa um pouco de confusão.
ficou esse impasse, então, entre o Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil aí. Isso, Lícia, muito Volta aí obrigado. com você. Isso, exatamente. Muito obrigado por explicar de forma didática, porque, confesso, hoje à tarde aqui, a nossa produção, Vivaldo, todo mundo se perguntando, é isso mesmo? Emitiram nota dizendo isso, falaram isso? Então, nós estamos passando aqui as informações e, claro, nós estamos acompanhando e amanhã a gente segue, claro, retornando aí, possivelmente com as buscas.